Em quem você deve acreditar? Em Deus ou na ciência? Quando a ciência diz uma coisa e sua fé diz outra, a quem você deve seguir? Esse é mais um vídeo meu aqui do meu quadro Cardiocrônicas, onde eu trago histórias de vida real que acontece aqui no meu consultório, que eu levo para vocês para a gente poder meditar e pensar aqui no caso. E hoje eu vou trazer a história aqui do seu Daniel. Claro que não é o nome dele, porque eu tenho que preservar o sigilo médico, mas como eu gosto muito da história de Daniel da Bíblia, que é um homem de muita fé, então eu vou colocar o nome desse meu paciente aqui de Daniel. Tudo começa com esse meu paciente chegando aqui comigo para fazer um check-up. É um senhor de mais de 60 anos de idade. Então eu quero saber se ele é obeso, se é hipertenso, se é diabético, se tem colesterol alto, é sedentário, vários fatores de risco. E teve um fator de risco que me chamou muita atenção, vocês vão entender no final do vídeo. É um paciente que fumava e fumava muito. Ele fumava, no mínimo, 2 carteiras de cigarro por dia, quer dizer, dava 40 cigarros. E eu sempre gosto de começar logo perguntando se a pessoa tem interesse de parar de fumar, porque existem medicamentos que ajudam. E aí eu pergunto ao meu paciente, numa escala de 0 a 10, qual a vontade de você parar de fumar? E o meu paciente respondeu 5. É só isso! 5? Não começa o tratamento, porque já é difícil do tratamento dar certo, imagina com uma vontade de 5. Então não comecei, pedi os exames. E um dos exames que eu pedi foi o teste ergométrico. E gente, eu tive que interromper o teste ergométrico antes da conclusão, porque deu uma alteração de isquemia, e uma isquemia forte. Olha que é raro, eu gosto de levar o meu teste ergométrico até o final. E eu faço pessoalmente o meu teste ergométrico. Não é técnico de enfermagem, não. Né? Enfermeiro, quem faz sou eu, é o próprio cardiologista. E eu tive que interromper o exame. É justamente para isso que tem que ser o cardiologista fazendo. Eu tive que interromper o exame. Na hora eu chamei o paciente para consulta. Digo, ó, vem cá, não vai esperar o retorno, não. E aí eu peguei e mostrei para ele, olha, a situação é essa. O ideal aqui é a gente fazer logo direto o cateterismo. E o paciente respondeu: ah não, doutor Cota, cateterismo não. Eu não quero fazer cateterismo. Não tem algum outro exame que eu possa fazer antes disso? O senhor me falou que o senhor não tem certeza que realmente tem uma artéria entupida, tem uma placa de gordura. Aí eu falei, realmente, ó, eu acho que a gente vai perder tempo, mas já que o senhor quer, tudo bem. Então nós vamos fazer uma angiotomografia coronariana. Ora, já que eu tenho um teste ergométrico que mostrou isquemia, eu quero ver agora a parte anatômica. Eu pedi angiotomo. E, gente, ele voltou com o angiotomo dele. Olha só o resultado da angiotomografia coronariana. Tronco da coronária esquerda, uma placa de 30%. Tá, uma placa de 30%, ok. Aí é tratamento clínico, é só tomar remédio ali, ok. Mas a descendente anterior dele tinha uma placa de gordura maior de 70%, maior. Eu digo, pronto, tá aí a causa da isquemia dele. Agora eu achei a causa. Aí eu falei para ele, olha, agora acabou a conversa, daqui é pro cateterismo. E ele ficou muito chateado, ele ficou muito triste, porque ele realmente não queria fazer o cateterismo. É claro, é um exame que tem um certo risco. Para cada 1000 pacientes, um morre, então tem esses... tudo bem, é raro, mas pode acontecer. Ninguém quer fazer cateterismo, vamos falar a verdade, não é isso? Ninguém quer, óbvio. Mas tudo bem. Ele falou que nesse dia do cateterismo tinham 4 pessoas fazendo o cateterismo. O primeiro que foi logo fazer, que ele falou que chegou até de ambulância, ele já chegou na sala falando e que estava chorando, que estava feliz, porque teve que colocar 3 estentes. Aí já ficou preocupado. Os outros 2 que foram fazer o cateterismo, o médico disse também, olha, tem placa de gordura, vai ter que colocar o estente. Eu não vou colocar agora que não precisa. É de forma eletiva, vai dar para programar para depois. E ele, o quarto, ele estava ali bem. Não tem jeito, vai ter que acabar colocando o estente também. Só que quando ele saiu de lá, o médico passou nele e bateu assim no ombro dele. Tá tudo bem contigo, mano, não deu nada não. Aí ele pensou, esse médico deve estar de brincadeira comigo, deve estar de zoeira. Porque ele estava convicto que tinha que ter placa. Ok, mas aí ele volta comigo ontem na consulta. E olha só o resultado do cateterismo dele. O tronco da coronária esquerda, que tinha uma placa de 30%, agora não tinha nada. E a descendente anterior, que tinha uma placa maior que 70%, só tinha irregularidade parietal. Sabe o que é irregularidade parietal? É só umas ondinhas assim de gordura. Para mim foi muito fácil entender. Eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou colocar essa imagem aqui. Essa imagem aqui, vocês estão vendo que é uma placa de gordura, onde essa placa de gordura ela é concêntrica, quer dizer, ela está invadindo a luz da artéria, da coronária.
Agora, essa outra placa aqui não. Vocês podem perceber que uma boa quantidade dela, ela é excêntrica. É uma placa de gordura que espalha para fora. Então, quando a angiotomografia vê, ela quantifica a quantidade de gordura. E aí ela viu que tinha muita gordura. Mas quando a gente vai fazer o cateterismo e vai ver a luz, a passagem de sangue, tinha pouca gordura. Então, para mim, eu consegui entender. Agora, é claro, tem isquemia? Tem. Para mim, tem isquemia microvascular, porque o exame está mostrando lá que tem isquemia. Mas são isquemia de pequenas artérias que não tem ali como desentupir. Mas para o meu paciente, não. Para ele ali, aquele momento, foi um ato de fé. Ali ele falou: Doutor Cota, o senhor acredita em milagre? Porque para mim, aquele dia foi um dia de milagre. Aquilo ali mudou a minha vida. Graças a Deus! Quem sou eu para tirar a fé de uma pessoa? Nunca. Nunca. E aquele momento foi importante. Lembra que eu falei para ele que ele não queria parar de fumar? Pois bem, ele começou a tomar o remédio que eu ofereci para ele, depois já no teste ergométrico, quando ele saiu o teste ergométrico, eu ofereci de novo ele começou a tomar o remédio e ele falou assim: doutor, eu estou vencendo o cigarro, eu estou parando de fumar. E não é só isso, ele começou a mudar a alimentação dele, ele está fazendo direitinho o tratamento, agora ele está tomando direitinho o remédio da pressão, que ele não tomava direito. Então, você não tem que escolher entre fé e ciência. As duas caminham juntas. Eu sempre falo para meus pacientes que não tem melhor líder religioso do que uma doença. Não é melhor do que padre, do que pastor, do que rabino, qualquer líder religioso, porque quando a doença vem, ela vai mudar a sua alma, ela vai modificar seu estilo de vida, porque aí dá medo. Então a pessoa que fuma vai deixar de fumar, a pessoa que bebe vai deixar de beber, a pessoa começa a repensar a vida, ela se torna uma pessoa melhor. Então é a doença que vai curar a alma. E tá aí a prova. Então você não tem que escolher entre fé e religião, as duas caminham juntas. Eu acho que Deus permitiu que isso acontecesse para fazer com que esse paciente mudasse, para dar tempo da mudança dele. Uma coisa não exclui a outra. Talvez aquele primeiro que teve que colocar o stent, o ato dele de fé foi justamente colocar o stent. Ali mudou, que ele saiu dali emocionado. Então veja que Deus sonda o coração de cada um, ele sabe o que cada um precisa. Então você não tem que escolher. E lembrando que nós, homens, temos muita ciência, mas nós não temos toda a ciência. Nos falta sentidos para poder entender tudo. Que eu acredito, sinceramente, que com o tempo nós vamos aumentar isso, como isso está aumentando. Coisas que, por exemplo, para o homem das cavernas, eu pegar um isqueiro e acender para ele era um milagre, hoje para a gente é algo muito facilmente explicado. Então, no futuro, coisas que seriam, vamos dizer, um milagre, lá na frente a gente vai conseguir entender melhor. Porque eu acho que Deus não quebra as suas regras, apenas nós que ainda não entendemos a regra do jogo. E se você gostou dessa história, eu acho que ela merece um like. Dá um like. Gostou do jeito que eu passo aqui essas informações? Então se inscreva no canal, ative o sininho para poder receber vídeos que nem esse e outros vídeos que eu falo sobre saúde, que eu falo, eu dou dicas para vocês. Sempre eu gosto de colocar ali uma pitadinha de humor. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aí. Muitas das vezes eu respondo, outras vezes eu levo lá para minha live e respondo a pergunta para vocês. Eu espero que, sinceramente, vocês tenham gostado dessa história. Eu gostei bastante, por isso que eu trouxe para vocês. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês e nos veremos no próximo vídeo.